Muito boa tarde a todos os assistentes para este BIM Day. Este workshop BIM Day, realizado pela Arctec, vai, durante a tarde de hoje, fazer a apresentação de algumas das novidades que estamos a apresentar nos nossos softwares Tricalc e Gest. Este BIM Day é uma organização da nossa empresa, que é a Artec, que desenvolve há cerca de 30 anos aplicações para a área de engenharia e construção civil, dedicadas especialmente em duas áreas de maior intensidade. Será a parte de cálculo estrutural, com o programa Tricalc, e a área de orçamentação, gestão de obra, custo de obra, com a solução Gest. Esta oportunidade do BIM Day servirá para nós apresentarmos o desenvolvimento que é realizado pela Artec nesta área de ligação entre aquilo que são modelos de arquitetura, estrutura, orçamentação e o controle de obra através de um modelo BIM. Nesta parte inicial, vamos então, digamos que, nivelar os conhecimentos de todos os nossos assistentes, por forma a enquadrar na explicação que será feita prática de seguida. Esta explicação prática, com a utilização dos programas e a aplicação direta das novas funções, vai demonstrar a ligação entre os programas, o Tricalc, de cálculo de estruturas, com o T-Connect, que neste caso irá trabalhar integrado no mesmo programa Tricalc, para dimensionamento, cálculo de ligações metálicas, e com as áreas de orçamentação e medição do programa Gest Orçamentos e Gest Midplan, que vão então permitir gerar orçamentos automaticamente a partir de um modelo BIM. Será, digamos, uma das novidades que iremos aqui apresentar, quer na parte direta do orçamento, quer na parte de medição. Neste workshop vamos então um pouco salientar também aquilo que são as novidades BIM 3D, 4D e 5D e 6D, portanto, que têm a ver com as integrações de várias áreas relacionadas com a parte de gestão, a parte de tempos, a parte de calendarizações e outro tipo de ações que fazem parte da gestão dos projetos. A nível do Tricalc, vamos aqui apresentar os novos formatos de exportação de BIM e EFC e algumas novidades importantes a nível da exportação e da modelação de armaduras diretamente em 3 dimensões no próprio Tricalc. Como sabem, o Tricalc é um programa de cálculo de estruturas que, para além de fazer a análise, o cálculo, a verificação da estrutura, também faz toda a parte de preparação de obra do projeto, ou seja, o projeto com nível de execução e sua respectiva preparação de obra. Então, esse resultado permite então fazer a sua orçamentação direta ou através desta ligação BIM-EFC. O Gest Midplan será então o software que vamos aqui analisar algumas das importantes novidades que agora saíram com a relação direta do Midplan e da sua visualização integrada de BIM no mesmo programa, ou seja, um mesmo programa que faz medição e identificação de elementos e prepara orçamento que será tratado então no Gest Orçamentos, onde também se inclui aqui as funções de visualização BIM e de interação BIM no mesmo programa de orçamentação, e onde poderemos fazer desde a seleção de um objeto à área no modelo para criar e ver então a associação do orçamento. Para muitos poderá ser um primeiro contacto do que é o BIM e, portanto, o BIM será um acrónimo em inglês de Building Information Model, ou seja, informação de modelos de construção. É um método de organização de informação por forma a que se possa comunicar entre todas as áreas. Portanto, a importância de comunicar desde a área da concepção, do desenho de concepção, à parte do detalhamento, da análise, da documentação, a construção, portanto, todas as áreas que podem estar envolvidas na vida de um edifício. Esta comunicação entre as várias áreas é aquilo que vai permitir reduzir em muito a intervenção humana nestes processos, com os possíveis erros que isso pode daí advir, e mais ainda, tirar o benefício da produtividade da passagem de informação que alguém já esteve e que já tem poder dessa informação e passar essa informação às outras áreas que estão envolvidas neste processo. A informação e a centralização de todo um modelo de um edifício, de todas as inúmeras especialidades que fazem parte da construção de um projeto, portanto, permite vincular num modelo tridimensional toda esta informação.
e é nesta área que vamos então atuar nestes softwares na área da parte da estrutura, da interação com a arquitetura e da interação com a parte de medições e orçamento. O modelo tridimensional do edifício também permite, obviamente, uma muito maior comunicação de todos os intervenientes, ou seja, é possível também que, neste caso, vamos dizer, uma imagem, por exemplo, a promonização tridimensional de uma armadura poderá ser uma informação importante para uma obra, para um esclarecimento, para uma compatibilização de projetos e, portanto, a compatibilização das diferentes especialidades e a detecção de colisões entre elas, colisões ou incompatibilidades, que numa fase de projeto apenas se resolvem com comunicação, numa fase de obra resolvem-se com muito dinheiro. Portanto, a interação do BIM, a interação das várias especialidades, o que vai permitir será uma economia de tempo e de dinheiro a nível de obra e de projetos. E isso é uma grande economia a nível de todos os intervenientes, quer do cliente, quer de todos os intervenientes nas especialidades. Esta ampliação de todas estas áreas permite que para o futuro, e aliás a Artec tem sempre feito esse desenvolvimento, quem acompanha o desenvolvimento da Artec verifica que nós praticamente 30 em 30 dias temos novidades importantes a serem implementadas nos programas e, portanto, mostra que o crescimento exponencial que a Artec tem tido em comparação com outras soluções que estão no mercado. Um tema importante de detalhamento e que muitas pessoas, até posso partilhar uma pequena história de ainda hoje tive um contacto com um colega que comentava exatamente isso, trabalhava ainda com programas de CAD de linhas e não via sequer a grande vantagem do que é que poderia ser trabalhar com objetos BIM, objetos tridimensionais BIM. E que o nível de detalhe para se poder fazer um orçamento seria complicado, por exemplo, detalhar uma porta, as dobradiças, detalhar as fechaduras, detalhar toda essa informação. Lógico que isso não é o que se espera. E daí o nós podemos estar preparados para trabalhar com o nível de detalhe do BIM que se tenha disponível. Ou seja, se eu tiver um nível de detalhe 100, nível de detalhe 200, nível de detalhe 300, 350 ou 400, eu poderei, obviamente, ter as minhas categorias, as minhas atividades de construção civil preparadas para a orçamentação para esse nível de detalhe. Portanto, aqui o que se indica neste slide será, portanto, para iniciar um projeto de estruturas basta ter um nível de detalhe de 300, LOD, Level of Detail, nível de detalhe, pelo que o projeto de estabilidade pode iniciar-se muito cedo, ou seja, numa fase de pré-dimensionamento da estrutura, ainda nem sequer temos áreas de aço determinadas, não temos ainda o projeto final afinado, mas já temos volumetrias de elementos, já podemos, obviamente, ter uma orçamentação e uma estimativa do custo dessa estrutura. É um exemplo e, portanto, lá está, os nossos preços de construção civil que vamos utilizar podem estar baseados no nível de detalhe com que nós desenhamos e pormenorizamos as respectivas áreas. A Arctec e o BIM, muito bem, a relação da Arctec com o BIM não é uma relação de novidade, não é uma relação de agora. A Arctec, já desde os anos 80, que já tinha essa integração. Ou seja, a Arctec desenvolveu um software que é o ArchiCAD, que permitiria fazer desde a parte de modelação tridimensional nos anos 80, com a parte de modelação tridimensional de terrenos e sua interação com as arquiteturas, renderização fotorrealista e todo o detalhamento e seleção e atribuição de desenhos 2D a partir de todo o modelo 3D. Tudo isto já existia nos anos 80 e havia interação da estrutura e da orçamentação automática entre todas estas áreas. Aquilo que o BIM veio trazer hoje, enquanto que isto era uma solução que a Artec já tinha, já desenvolvia, já comercializava, já fazia nos anos 80, hoje o que a Artec faz é que integra-se naquilo que é o OpenBIM. Enquanto que aqui os formatos de comunicação eram da Arctec, agora falamos no formato OpenBIM, quer dizer que podemos comunicar com qualquer software, não estamos limitados a marcas de software, não estamos limitados a nenhum tipo específico de software. Podemos sempre partilhar o mesmo modelo com todos os colegas, independentemente do software que estes utilizem. Isto, tendo sido o arranque desde o passado, chegamos ao presente e ao futuro, e o presente de hoje já temos o futuro que esperávamos já existe, portanto já temos neste momento a possibilidade de usar o BIM em soluções profissionais. Vou-vos deixar então esta sessão agora com o engenheiro Carlos Ribeiro, também um engenheiro de estruturas, que irá fazer a continuação da explicação prática
com os softwares e a aplicação destes softwares em vários exemplos de interação, arquitetura, estrutura, orçamentação e medição. A todos então desejo uma boa sessão e vou passar então a palavra ao Sr. Carlos Ribeiro. Ok, obrigado, Hugo. Ora bem, feita então a apresentação inicial dos objetivos do nosso workshop BIM Day, vou fazer eu uma apresentação, digamos, mais prática, uma apresentação mais workshop, daquilo que são as novidades que a Artec tem estado a desenvolver ao longo dos últimos anos na área do BIM. De referir que, como no passado apostámos forte na integração da arquitetura com a engenharia orçamentação, também hoje em dia, com as hipóteses do BIM, estamos a apostar forte na integração dos nossos softwares, do Tricalc, do T-Connect, do Gesto Orçamentos e do Gesto Midplan, naquilo que é o conceito BIM. E, como foi referido pelo meu colega, pelo engenheiro Hugo Pinto, temos apresentado com uma periodicidade bastante curta novidades dentro de cada um destes softwares. Hoje vamos apresentar, tal e qual como vimos num slide anterior, apresentado também pelo engenheiro Hugo Pinto, novidades na área do Tricalc, onde vamos poder ver formatos de exportação com organização de informação hierárquica por fases de obra, por conjuntos de elementos ou por tipos de elementos. Vamos ver também as novidades relativamente à modelação de armaduras, que passa a incluir sapatas, pilares, diagonais, vigas, vigas de equilíbrio, com a pormenorização e o detalhamento 3D desses mesmos elementos e a sua exportação para IFC. E vamos também visualizar ao nível do gesto e orçamentos, do gesto orçamentos e do gesto Midplan, novidades na área do BIM que incluem já a possibilidade de visualização instantânea daquilo que são as medições realizadas e daquilo que são os artigos do orçamento no modelo BIM. Inclusive a imagem que se apresenta neste slide representa exatamente uma das janelas do Midplan, em que temos do lado esquerdo a estrutura hierárquica do nosso edifício, do nosso fecheiro IFC, em que dentro de uma desses níveis de informação se selecionou, neste caso, o elemento de chaminé, o IFC, e essa seleção dessa medição no Midplan, assinala numa janela gráfica do mesmo software a localização do elemento que faz parte das medições que estão a ser criadas pelo Midplan a partir do fecheiro IFC. Portanto, temos aqui a integração total da informação e vamos ver como é que esta integração total, esta visualização se vai fazer. De referir que no gesto orçamentos também vamos ter, a partir desta semana, a possibilidade de contar com este visualizador e, no caso do gesto orçamentos, podermos selecionar qualquer elemento tridimensional e ver exatamente que linhas do orçamento é que correspondem a esses elementos e vice-versa, selecionar uma linha do orçamento e visualizar no modelo 3D a que elementos correspondem. Como vemos, cada vez mais nos integramos em volta daquilo que é o objeto IFC, o projeto IFC, o modelo BIM, com a parte de estruturas, com a parte de medição, chamado Quantity Takeoff, só que aqui vamos além do Quantity Takeoff, porque relacionamos essas quantidades com artigos do orçamento e com preços simples e preços compostos, e vamos também já para a parte do gesto orçamentos, com a integração deste visualizador tridimensional e das fases de obra na parte de orçamentação, na parte de autos de medição e inclusive na parte de diagramas de Gantt e planeamento da obra. Ora, então vamos começar pelo Tricalc e ver quais são as novidades que estamos a apresentar, atual versão Tricalc 9.0, a nível daquilo que é o BIM no Tricalc. Para já fazer um ponto da situação, para quem não conhece ainda o Tricalc, o programa Artec Tricalc possui uma ligação bidirecional com programas de arquitetura que gerem modelos BIM e IFC. Ou seja, Tricalc tem funções de importação e exportação do modelo BIM dentro do próprio programa Tricalc, que permitem exportar para programas como o Archicad, que é o exemplo da imagem que temos aqui, ou para um Revit, para um Bentley, todo o detalhamento da estrutura que é realizada no Tricalc.
Depois, dentro do software do Archicad ou de qualquer visualizador gratuito ou visualizador IFC que possuam, podem ver integrado com a arquitetura o modelo estrutural, se assim o quiserem. É o exemplo da imagem que está aqui representada, uma imagem obtida no Archicad, em que está aí integrada, tirou-se, digamos que, a parte de botão para se ver as armaduras 3D, portanto, está aí integrada a representação da estrutura que veio do Tricalc. As funções de exportação do Tricalc são bastante potentes, permitem exportar todos os elementos que são modelados dentro do programa, incluindo as ligações metálicas que são modeladas e comprovadas pelo T-Connect, mas também exportar maciços de encabeçamento, estacas, ou seja, elementos que em princípio não recebemos da parte da arquitetura, mas que têm que fazer parte do nosso projeto de estabilidade, do nosso projeto de estrutura. E portanto o Tricalc tem a capacidade de exportar essa informação para o formato IFC e portanto para qualquer programa que trabalhe sobre o BIM. Temos aqui mais um exemplo daquilo que é a ligação e o funcionamento, o workflow de funcionamento com um modelo BIM. Vejam o nível de detalhe do modelo BIM feito no Archicad e vejam aquilo que nós necessitamos para fazer o projeto de estruturas. Quando falou-se há pouco do nível de detalhe, do LOD, do Level of Detail, o engenheiro Pinto referiu que nós, para começarmos o projeto de estabilidade, não precisávamos de um nível de detalhe tão grande como o que aqui estamos a visualizar no modelo do Archicad. Efetivamente, numa fase inicial, quando ainda se está a lançar o core da estrutura, os núcleos da estrutura, as lajes, as paredes, os pilares, as vigas, de acordo com aquilo que o engenheiro estabelece para a solução estrutural e com a indicação que dá ao modelador BIM para colocar a sua ideia de estrutura inicial dentro do modelo BIM. São, portanto, esses primeiros elementos logo que são colocados no modelo BIM, esses core, que são possíveis entregar logo ao projetista, ao engenheiro de estruturas, para começar a desenvolver a análise do modelo estrutural e chegar assim a uma solução final que depois, com o detalhamento que o Tricalc permite, vai ser devolvido novamente para o programa de arquitetura para poder ter uma maquete digital o mais completa possível, com a integração de todas as especialidades e também para se fazer a compatibilização das várias especialidades, a VAC, a estrutura, a arquitetura e por aí fora. Portanto, numa fase inicial é logo possível passar para o Tricalc aquilo que nos interessa em termos estruturais. Podemos então realizar a análise e o dimensionamento dentro do próprio Tricalc com o detalhamento das armaduras em 2D e em 3D e a devolução dessa mesma informação para a integração no programa de BIM. Temos aqui mais um exemplo da exportação que o Tricalc faz para o formato IFC. Aqui não é aberto com o Archicad, mas sim com um visualizador gratuito dos que estão na internet e em que podemos verificar que o nível de detalhe que o Tricalc inclui nesses modelos que exporta é bastante grande, incluindo, inclusive, como estão a ver aqui, as armaduras das sapatas, dos pilares e também das vigas, se quiséssemos aqui colocar transparente essa informação. Portanto, a partir do momento em que temos o nosso projeto terminado no Tricalc, é possível sempre fornecer uma maquete digital do mesmo ao cliente final e devolver esta informação também ao programa de BIM. Vamos, durante o workshop 2, confirmar a enorme fiabilidade deste tipo de ligação do IFC com o Tricalc através de alguns exemplos. Okay? Vamos ver modelos BIM de arquitetura e de estruturas abertos em programas como o Tricalc, o Archicad, o BIM Vision ou o Solibri ou outros softwares de visualização de IFCs. Entrando numa área mais técnica, quem conhece a filosofia BIM sabe que existe um formato associado ao modelo BIM, que é o formato IFC, é o formato que permite criar um modelo tridimensional da nossa estrutura. Quando o Tricalc faz a importação de modelos BIM,
vimos que ele não necessita de toda a informação do projeto de arquitetura. Necessita de saber exatamente onde estão as lajes, as aberturas, os pilares, as vigas, as paredes. Portanto, é esse tipo de informação que para nós é importante. Então, aquilo que o Tricalc vai importar de um fecheiro IFC são os elementos IFC Column, que são normalmente os pilares, o IFC Beam, vigas, o IFC Member, genérico, uma barra genérica, o IFC Building Element Proxy, o IFC Slab, que serão as lajes, inclusive lajes inclinadas, se existirem no projeto, o IFC Roof, que é uma cobertura, o IFC Wall para paredes e um caso também standard de paredes, um IFC Wall Standard Case, que o Tricalc permite importar para dentro do modelo estrutural. E, portanto, por muita informação que o projeto, que o modelo BIM tenha a nível de arquitetura, da AVAC, etc., aquilo que interessa para nós, enquanto engenheiros e enquanto projetistas, são estes elementos e são estes elementos que o programa Tricalc vai importar. A nível de materiais que podem estar no modelo tridimensional que o Tricalc vai exportar depois de volta para o programa de BIM ou para um visualizador de BIM. Portanto, aí amplia-se claramente o leque de classes IFC que o Tricalc permite exportar. Desde logo, ao nível dos materiais, podemos passar a exportar betão, aço, madeira e alumínio. Ao nível do betão, podemos exportar vigas, pilares, diagonais, lajes, paredes, sapatas, lintéis, maciços de encabeçamentos, estacas e as armaduras da estrutura de betão armado. Ao nível do aço, podemos também exportar as vigas, os pilares, as diagonais, as placas de ancoragem, as placas de ligação e as ligações metálicas, sejam elas aparafusadas, soldadas, como por exemplo está aqui representado nesta imagem, neste slide. Também ao nível da madeira podemos exportar vigas, pilares e diagonais. Por enquanto ainda não exportamos ligações porque não calculamos ligações em madeira. Portanto é um dos aspectos que não contemplamos no programa. E ao nível do alumínio também a exportação de vigas, pilares e diagonais. Portanto toda esta informação, todos estes elementos estruturais podem ser incluídos no modelo estrutural no Tricalc e exportados para um modelo BIM através do formato IFC. Ora, aqui temos alguns exemplos daquilo que é a integração de uma estrutura que venha do Tricalc com uma arquitetura no Archicad. Aqui forçámos um pouco as situações para que se pudessem ver algumas das incompatibilidades que se poderão detectar depois no programa BIM. Reparem que ao regressar a estrutura através do Tricalc para o Archicad, detecta-se que existem pilares que estão em zonas que estariam lavatórios e, portanto, que inviabilizam a colocação do lavatório como estava pensado. Vemos ali também que o aumento da secção prevista para um determinado pilar inviabiliza a utilização da porta. Portanto, reparem como se compatibiliza depois no Tricalc, no Archicad, peço desculpa, utilizando a informação que vem do Tricalc, como se compatibilizam os projetos de arquitetura com os projetos de engenharia. Okay? Neste caso, o projeto de estabilidade. Depois também a possibilidade que os programas BIM dão de visualizar sob qualquer perspectiva, sob qualquer corte, essa mesma integração entre aquilo que é a estrutura e aquilo que é a parte de arquitetura. Temos também aqui exemplos das exportações que são possíveis fazer das ligações e dos perfis de inércia variável daquilo que é o Tricalc para os visualizadores BIM. Portanto, ligações soldadas, aparafusadas ou placas de ancoragem são elementos que são possíveis de exportar de um software para outro software. Portanto, numa forma esquemática, nós temos um modelo BIM que é o centro de tudo. E depois, no caso do Tricalc, temos então a possibilidade de recuperar esse modelo BIM, realizar a análise da estrutura. A partir da análise da estrutura, podemos então realizar a pormenorização das armaduras em 2D e as folhas de projeto, tudo de forma integrada. Mas podemos também exportar a estrutura em 3D com a pormenorização das armaduras em 3D e com a pormenorização das ligações de aço em 3D. Portanto, de uma forma esquemática, a explicação daquilo que tivemos a ver nos slides
anteriores. Falei aqui e vamos utilizar alguns visualizadores gratuitos de BIM e IFC. Ora bem, para alguns esta informação já é conhecida, quem já está dentro daquilo que é o conceito BIM. Para aqueles que estão a ter contacto com o conceito BIM pela primeira vez, deixo-vos aqui informação relativa aos visualizadores BIM gratuitos que estão disponíveis na internet: Solibri Model Viewer, Data Design System, DDS, Tecla BIM Site, BIM Vision. Portanto, a indicação aqui de pelo menos 4 visualizadores gratuitos e dos respectivos sites onde vocês poderão obter esses visualizadores. Também a disponibilização da Demo Tricalc, que poderão utilizar para fazer geometrias, modelar estruturas e exportá-las para IFC, BIM e ver então como funciona essa exportação para BIM. Tem também a possibilidade de obter no nosso site ficheiros IFC já com pormenorização de armaduras e de ligações calculados com o Tricalc e que podem também abrir nestes softwares e noutros como o Archicad, o Revit, etc., para visualizarem o nível de integração que já existe entre estes softwares. Ora bem, antes de passarmos ao gesto e ao Midplan e ao BIM, vamos então falar um pouco daquilo que é o Tricalc. Ora bem, este é um exemplo de um edifício que está realizado no Archicad e que tem aqui já algo de trabalho a nível de estrutura. Portanto, fez a preparação do edifício para um projeto de arquitetura, okay? Existe aqui informação típica de arquitetura, mas ao mesmo tempo teve-se o cuidado de incluir no nosso modelo também a estrutura que vai existir nesse modelo tridimensional. Podemos ver aqui, por exemplo, a representação dos pilares e das vigas ao nível do edifício aqui no Archicad. Vou aqui centrar a imagem novamente. Portanto, temos aqui informação. A sensibilidade do rato não me está a ajudar aqui. Vamos aqui tentar fazer as coisas mais lentamente. Mas, portanto, temos aqui a possibilidade de visualizar, então, já a arquitetura e também, vemos aqui as vigas na zona da cobertura, aquilo que é o modelo estrutural dentro deste fecheiro IFC. Ora bem, nós poderíamos guardar este fecheiro IFC, tínhamos a possibilidade de vir aqui no Archicad e fazer um guardar como, e podíamos então exportar para o ambiente de trabalho, por exemplo, este fecheiro, indicando que é o fecheiro do dia BIM Day. E, portanto, iríamos exportá-lo como um fecheiro IFC, que é o formato standard para BIM. Neste caso, vou pedir o projeto inteiro, não era necessário, eu podia exportar só aqueles elementos que eu classifiquei aqui no Archicad como estruturais, porque existe a possibilidade de classificar os elementos que fazem parte do nosso modelo como estrutural ou não estrutural. Neste caso, eu vou pedir para exportar o projeto inteiro e exportar esse projeto inteiro para o formato IFC, com o tal nome que acabámos de indicar para o ambiente de trabalho. Portanto, eu vou mandar guardar, o Archicad vai fazer essa exportação, estamos a fazê-lo em tempo real, portanto isto é natural que demore algum tempo, mas achei preferível no workshop fazer estas situações em tempo real para que vocês possam conferir e, portanto, agora poderia ir ao Tricalc e realizar a importação deste modelo que acabámos de exportar. Para esse efeito, eu vou então aqui abrir o software Tricalc e tenho a possibilidade de criar aqui um novo projeto. Vamos aqui chamar o projeto do BIM Day, por exemplo. E tinha a possibilidade de agora recorrer às ferramentas de importação do Tricalc para fazer a importação daquele fecheiro para aqui. E, portanto, tenho aqui em importar modelo BIM a possibilidade de abrir, vamos aqui ao ambiente de trabalho, pedir para abrir os elementos que acabámos de criar. Aqui está o fecheiro, edifício Artec BIM, exemplo 1 do BIM Day, e quando eu peço para abrir, aparecem então aqui os tais elementos que o Tricalc importa. Portanto, apesar de existir ali muita informação que é da arquitetura, para nós aquilo que nos interessa são estes elementos IFC. E podíamos, caso quiséssemos ainda, colocar aqui alguns entraves
às importações, por exemplo, das paredes, supondo que as paredes eram paredes não resistentes, eu podia aqui colocá-las, ou então dizer que as paredes abaixo de 15 cm de espessura não as quero importar porque serão paredes divisórias e, portanto, não as quero considerar no Tricalc. Eu não vou impor qualquer restrição, vou trazer tudo aqui para o programa Tricalc e vou, portanto, dar aqui o aceitar para fazer a importação desse ficheiro IFC para o nosso software Tricalc. Ora, neste momento, então, sobre o ficheiro IFC que veio do Archicad, nós vamos fazer a importação desse mesmo modelo para dentro do programa Tricalc. Poderia ter aberto um ficheiro que já tivesse preparado, poupávamos este tempo de espera, mas, aproveitando que se trata de um workshop, vamos passo a passo fazendo a modelação e a ligação entre os softwares em direto. De referir que o exemplo que depois vamos utilizar mais à frente para a parte de orçamentação vai ser um edifício um pouco mais pequeno, portanto este edifício que aqui está, neste caso visto no BIM Vision, e que nos vai permitir vermos aqui a medição deste edifício no mid-plano e depois também a informação do orçamento já dentro do gesto. Tricalc já acabou a importação, dá-me um resumo daquilo que fez ao nível da importação. E se eu quiser, poderia guardar aqui uma cópia de segurança com o ficheiro tal e qual como veio, eu não quero. Vou aqui colocar uma vista renderizada da estrutura. Okay. Já agora aqui nas visualizações de renderização também podia pedir para desenhar as arestas para se notar melhor o edifício que eu acabei de importar e podia tirar este modelo arame, estas linhas vermelhas que aqui estão, que representam basicamente os eixos das peças que foram importados. E portanto tínhamos aqui, reparem, aquilo que veio do nosso modelo em Archicad. Okay? Já agora vamos aqui conferir, vou aqui ao desktop, nós temos aqui o ficheiro que acabámos de trazer, vamos ver se eu encontro aqui, está aqui, o do BIM Day. Se o abríssemos naquele ficheiro que estávamos a ver, o projeto que vamos utilizar em gesto, se eu o abrisse aqui, a importação que veio do Archicad foi esta. Este é o ficheiro que nós estamos a abrir no Tricalc. E, portanto, vejam que a informação que é recuperada, okay, não é a totalidade da informação, é só aquilo que nos interessa. São estes pilares, são estas vigas, okay, são a viga aqui de baixo, é as lajes, okay, são estes elementos que nós estamos, são as próprias lajes das varandas que nós estamos a ter aqui representados e importados dentro daquilo que é o Tricalc, porque é aquilo que para nós nos interessa. Ora bem, tendo aqui então o nosso modelo definido, havia a possibilidade de aplicar algumas funções de ajuste que o Tricalc já tem previstas no seu funcionamento. Estes ajustes normalmente são para compatibilizar às vezes as modelações que vêm dos programas BIM com as modelações que são necessárias a nível estrutural. Se houver uma boa comunicação entre quem faz o modelo BIM, o modelador BIM e o engenheiro de estruturas, pode-se dizer logo que, por exemplo, a face superior do pilar tem que ligar à face inferior do pilar do piso seguinte. Não pode acabar na face inferior da laje e haver uma descontinuidade entre os pilares igual à espessura da laje. Isso não pode existir em nível estrutural. Mas às vezes, ao fazer-se modelos BIM, ao fazer-se arquitetura, define-se o pilar como um elemento que vai da face superior da laje de baixo até à face inferior da laje de cima e depois interrompe-se, aliás é o caso aqui, vamos aqui ver, reparem que se interrompe ali o pilar e depois arranca outro pilar ali em cima, ok? Há aqui uma descontinuidade que é vencida pela altura da viga ou pela espessura da laje, conforme os casos. Ora, se nós importássemos o modelo tal e qual como está assim, não existiria transmissão de esforços entre os elementos, ok? Estariam desligados, portanto a nível estrutural esta situação não pode ser utilizada, teria que haver continuidade e, portanto,
teríamos que fazer pilar a pilar esta correção. É claro que isso não é produtivo. Nós, como já trabalhamos nesta área há alguns anos, criámos então funções que nos permitem rapidamente, de uma forma o mais produtiva possível, corrigir a maioria destas situações, nomeadamente, por exemplo, situar o extremo dos pilares na face superior da laje. E se eu pedir para aplicar a todos os elementos, reparem o que é que aconteceu aqui, ok? Não foi magia, foi uma função interna do programa Tricalc a trabalhar sobre o modelo BIM, ok? Portanto, temos então resolvidos muitos dos problemas de compatibilização com a ferramenta que ali temos de ajustamento. Agora poderíamos então pegar neste modelo e transformá-lo efetivamente num modelo de análise, num modelo Tricalc. Para isso, nós podíamos previamente definir as opções de acordo com as quais queríamos realizar a conversão do elemento BIM em elemento de análise. Se as vigas que vieram no BIM são para ser convertidas, sim, e se é para manter o seu pré-dimensionamento, eu vou dizer que sim. Também podia indicar aqui um pré-dimensionamento alternativo. Os pilares, a mesma coisa, se são para importar e se são para conservar o pré-dimensionamento. As lajes, que tipo de laje é que estamos a importar? Eu vou colocar aqui laje maciça com, por exemplo, 20 cm de espessura e aproveito logo, inclusive, para meter as cargas na superfície da laje e poupar tempo também depois na modelação dessas mesmas lajes. E também os muros e paredes resistentes, eu vou dizer para não criar nenhuma parede resistente, porque eu não impus qualquer restrição e, portanto, tudo aqui está com paredes, eu não vou querer transformar isto em paredes, senão não tenho praticamente estrutura. E, portanto, vou indicar ao programa que estas são as condições com as quais eu quero fazer a conversão do modelo BIM em modelo Tricalc. Clico em criar modelo Tricalc e, a partir desse instante, o programa converte-me já esta situação de BIM em modelo estrutural. Vejam que já há aqui sobreposições entre aquilo que é o modelo BIM e aquilo que é o modelo Tricalc a cinza. De qualquer modo, para facilitar agora o trabalho, eu posso vir aqui também ainda às funções do BIM e trabalhar num filtro de visualização, desativando a informação toda que eu quero da minha estrutura. Reparem que eu só não desativei as paredes e começo a ver aqui já os meus elementos estruturais. Okay? Até poderia pedir aqui e cá está o meu elemento estrutural do Tricalc ali representado. Até podia colocar a informação também analítica do modelo estrutural, portanto, a numeração das barras, a numeração dos nós, tudo aqui visível. Okay? E reparem que eu não desativei as paredes de propositadamente, consigo ver aqui as paredes do modelo BIM. Okay? Portanto, o filtro de visualização permite-nos conjugar estas visualizações em cada instante que necessitarmos. De qualquer modo, eu vou desativar totalmente o modelo BIM e ficar só com o modelo Tricalc visto na sua totalidade. E, portanto, tenho a possibilidade de visualizar, então, aqui aquilo que foi criado ao nível do Tricalc como modelo. Ora bem, como o meu projeto não tinha definido qualquer tipo de apoio para a estrutura, quaisquer cargas, quaisquer sapatas, fundações, etc., eu vou incluir aqui alguns desses elementos. Para esse efeito, eu vou recorrer ao menu de geometria, escolher o elemento que quero introduzir, neste caso começar por introduzir os apoios da estrutura, vamos colocar aqui os apoios encastrados, rapidamente, portanto aqui nestes nós, reparem que se formos aqui fazer um zoom, temos ali então triângulos impedindo o deslocamento e retângulos a rotação, e poderíamos agora pedir aqui para introduzir também a sapata isolada em todos estes elementos que aqui estão, e poderia também introduzir, eu até vou aqui à cota de fundação para ver melhor, introduzir lintéis de fundação, vigas de equilíbrio, portanto, se quisesse, em toda esta estrutura. Okay? Eu não vou colocar em todos os elementos, vou colocar só aqui em alguns, para não perdermos muito tempo com esta questão, que é mais uma questão já de funcionamento do Tricalc. Ora bem, teria então agora a possibilidade de renumerar a estrutura, reordenar a estrutura, criar pórticos para o dimensionamento das armaduras, de forma automática, segundo uma quadrícula de alinhamentos, e poderia inclusive verificar se a geometria estava correta e portanto, passar para uma fase de cálculo. Ora bem, vão sempre aparecer alguns erros, aqui estão, ele pede para corrigir renumerando e reordenando, ele aplicou o algoritmo interno para corrigir essas situações e, portanto, quando eu fizer agora aceitar, reparem que já não tenho erros impeditivos de cálculos, tenho apenas algumas advertências essas que têm a ver com o regulamento, vigas que têm a altura inferior à mínima para o vão que vencem, okay, para o tipo de apoio que têm,
e depois algumas posições de vigas de laje que estão incompatíveis, umas para o interior e para o exterior, e que são coincidentes, que facilmente também se corrigiriam. Portanto, eu estava em condições de agora poder, desde já, realizar o cálculo automático desta estrutura. Eu não vou meter cargas, não vou mexer nos materiais que estão definidos, não vou mexer nas tensões de terreno, não vou mexer nas opções de armaduras. Tudo isso era possível a nível de projeto de estabilidade, de trabalhar e de obter todas as informações necessárias desses elementos. Vou pura e simplesmente calcular a estrutura para depois termos, vou inclusive desativar o sismo, o vento, para termos um modelo BIM para exportar de volta para os outros softwares, ok? Portanto, existem aqui N funções, peritagens de armaduras, de acordo com os regulamentos que se escolham. Existem muitas opções, mas eu não vou centrar nessa parte, vou só pedir ao programa para me fazer um cálculo automático da estrutura para eu ter um modelo BIM com um dimensionamento para exportar. E, portanto, o cálculo de esforços a ser realizado pelo programa, a modelação da estrutura e o cálculo de esforços nesta primeira fase. Aqui escusava de ter optado por uma combinação de segunda ordem. Já agora vou aqui cancelar e ir às opções de cálculo para ganhar algum tempo. Na parte de cálculo de esforços, tirar o cálculo de segunda ordem, porque uma estrutura de betão armado não justificará assim muito essa situação. E voltar a pedir então o cálculo automático. De qualquer modo, se fosse uma estrutura de aço, o cálculo de segunda ordem era fundamental. Era uma análise P-delta iterativa de segunda ordem que o Trical realiza, que permite analisar a questão da encurvadura por nós fixos, porque estamos a realizar uma análise muito mais exata, e isso permite poupar, em termos de estruturas de aço, cerca de 30% em material. Portanto, se fosse uma estrutura de aço, a questão da análise de segunda ordem P-delta iterativa que o Trical realiza seria importante. Neste caso, não é assim tão importante, a estrutura não é assim muito grande, também não aplicamos forças horizontais, portanto, não haveria aqui grande interesse em fazer a análise de segunda ordem. O cálculo de esforços já está terminado, já está no dimensionamento das armaduras, dos pórticos já terminou, dos pilares, verificação de flechas, de fissurações e de equilíbrio em todos os nós da estrutura também, ao nível daquilo que foi o cálculo de esforços. Seguidamente ele irá fazer então o cálculo das lajes, das fundações, das lajes e finalmente a tabela final de fabricação das armaduras 3D e estaremos então depois em condições de fazer a exportação dessa informação novamente para um modelo BIM, para um fecheiro IFC e obtermos assim um modelo BIM para ser aberto nos visualizadores gratuitos ou num programa como o Archicad, como o Revit, etc. Ora bem, estamos já nas lajes, no plano 1510 e agora já a tabela global de fabricação das armaduras. Okay? É essa informação que dá origem depois às armaduras 3D dos elementos estruturais. De referir que se podia desde logo visualizar essas armaduras 3D dentro do próprio programa Trical, que eu vou-vos mostrar também isso, que inclusive é dentro do programa Trical que é possível ter cores diferentes para armaduras de elementos estruturais diferentes, para facilitar a leitura nas zonas de intersecção de armaduras, e que, portanto, dentro do próprio Trical podíamos logo, digamos, trabalhar, andar dentro daquilo que era visualizar, aquilo que é a maquete digital da estrutura. De qualquer modo, se exportarem para BIM, não precisam do Trical, como qualquer visualizador gratuito tem acesso à mesma informação e, portanto, podem fornecer essa maquete digital ao cliente ou a quem tenha interesse nessa mesma informação, inclusive os programas BIM, como vimos, Archicad, Revit, etc. Ele está a guardar em disco a tabela global de fabricação e depois irá então fazer a renderização de todas essas armaduras no modelo tridimensional que aqui temos. Na parte final da nossa sessão do BIM Day vai haver uma parte final de perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas serão respondidas em função das questões que vocês coloquem no chat. Tem um botão de chat no GoToWebinar. Podem ir escrevendo aí durante a sessão as perguntas que querem ver respondidas no fim e no fim terei todo o gosto em esclarecer relativamente a essas questões.
Ora bem, vamos aqui chamar só o plano da cota zero e vamos aqui colocar a sua visualização renderizada. Isto porquê? Para não perder tempo com a renderização das armaduras do edifício todo. Pedi aqui só para ver a renderização das armaduras dos pilares. Vou começar a fazer aqui algum zoom sobre esta zona. E portanto aqui temos a representação das armaduras a azul, as armaduras da sapata. Temos aqui a azul claro as armaduras de espera do pilar, a verde as armaduras do pilar e a vermelha as armaduras aqui das vigas. Vejam que a viga, o lintel, prolonga-se até aqui, prolonga-se até ali, etc. Nas opções de render eu vou tirar daqui o desenhar arestas para que se veja as armaduras com um colorido mais forte e portanto aqui está aquilo que eu vos estava a indicar a nível das representações das armaduras tridimensionais. Okay? Reparem já agora, para quem é da parte de estruturas, o fecho dos estribos vai mudando, tal e qual como recomendado no Eurocódigo 8. Okay? Ora bem, temos aqui informação, temos ali inclusive a zona de armadura que segue por cima para fazer as emendas, toda essa informação aqui representada. Podia ver isto completo para o edifício todo, eu não o vou pedir porque demoraria algum tempo. E vou fazer o seguinte, vou desativar agora a renderização e ver a estrutura toda, porque o Tricalc exporta tudo o que estiver no ecrã a cada momento. Neste caso, está a estrutura toda, vai exportar a estrutura toda. Se eu exportasse só com o plano 0, ele exportava só o plano 0 para o formato IFC. Então vamos aqui a geometria mais uma vez, ao modelo BIM, onde estão as funções todas de BIM, e temos aqui a possibilidade de criar um modelo BIM. Vamos colocar aqui no ambiente de trabalho esse modelo BIM, vamos chamar BIMday exportado do Tricalc, ok? E pedir então para criar esse fecheiro. Peço para exportar as medições dos elementos já dentro do fecheiro e reparem que eu posso organizar a estrutura hierárquica do fecheiro por tipo de elemento, por fase construtiva, por conjunto que esteja atribuído. Também há várias formas de exportação em termos de sólidos ou elementos extrudidos que o IFC permite e que vocês podem também, quem já é mais especializado em BIM, escolher aqui essas opções também diretamente. Ora, eu vou aceitar estas opções tal e qual como estão e o programa vai exportar então esta estrutura para um fecheiro IFC que eu vou abrir em alguns visualizadores BIM para vocês verem a compatibilização, o grau de fiabilidade que já esta exportação do Tricalc, esta ligação do Tricalc possui com esses mesmos softwares. Ora bem, o Tricalc está a acabar então aqui a exportação. Eu não sei se o software que nós estamos a utilizar, o GoToWebinar, permite que vocês visualizem o conteúdo do meu ambiente de trabalho. De qualquer modo, tenho aqui o Archicad, o BIMvision, o Solibri Model Viewer, o DDS CAD Viewer e o Tecla BIM Site. Tudo isto são visualizadores de IFCs que poderemos utilizar. Só esperar que ele acabe de gerar o fecheiro com todas as armaduras modeladas no fecheiro IFC. Terminou essa exportação. Vamos então ao ambiente de trabalho e procurar, cá está o BIMday exportado do Tricalc. Agora, se eu clicar duas vezes, entro aqui no BIMvision e no BIMvision eu vou ter a possibilidade de visualizar então aquilo que veio exportado do Tricalc. Okay? Ora bem, cá temos então aqui a nossa maquete digital exportada desde o Tricalc. Okay? Portanto, lembram-se, nossa estrutura, eu vou colocar aqui renderizada, mas sem a visualização das armaduras para o refresh ser um bocadinho mais rápido. Cá está o meu modelo estrutural. Também vou tirar daqui o modelo arame e desenhar as arestas para ficar mais parecido com aquilo que nós estamos a ver ali. E já agora pedir a função também de orbitar para poder visualizar. Portanto, cá está o modelo do Tricalc, já com as sapatas incluídas, etc. E cá está aquilo que nós estamos a visualizar no nosso visualizador IFC. Okay? Posso, inclusive, este visualizador permite-me andar aqui dentro da estrutura sem qualquer problema, portanto, navegar aqui dentro e, sobre qualquer perspectiva, ver a estrutura. Já agora vamos reparar aqui algumas particularidades. Por exemplo, se eu quisesse, neste momento, eu podia selecionar aqui qualquer elemento dos que fazem parte,
colocá-lo como transparente, ok? Vamos aqui colocar aqui estas vigas e estes pilares como transparentes. E reparem que eu tinha então aqui a possibilidade de ver aquilo que o Trical tinha exportado dentro destes pilares. Okay? Cá estão as armaduras aqui representadas. Se me deslocasse para a fundação, vamos aqui ao nível da fundação, também tinha a possibilidade de fazer o mesmo com os elementos que estão aqui ligados a este nó, em que eu podia colocá-los transparentes e ter então aqui a informação das armaduras de espera. Reparem que estão aqui as armaduras de espera também modeladas, depois estão a arrancar a armadura do pilar. As armaduras dos lintéis, reparem que temos aqui também representadas e que se prolongam para dentro da sapata, e a própria armadura da sapata aqui representada. E se eu quisesse, podia colocar todo o edifício a descoberto e, portanto, visualizar as armaduras de todos os elementos que estão aqui dentro do nosso modelo exportado desde o Trical. Ora bem, vamos agora utilizar, como prometido, outros softwares. Vamos aqui ao DDS CAD Viewer. E vamos fazer a importação também deste IFC, gerado agora com o Trical. Cá está a BIM-D exportado do Trical, para que vocês possam ver noutro ambiente de trabalho, noutro visualizador, com outras capacidades de renderização, com outras capacidades de visualização, o fecheiro que veio desde o Trical. Cá está. A renderização deste DDS CAD parece não é tão refinada como a do BIM Vision. De qualquer modo, cá está a tal organização hierárquica que o Trical exportou e que eu podia chegar aqui e dizer agora que queria, por exemplo, não queria ver os pilares da cota 0. E, portanto, se eu fosse agora aqui, vejam que desapareceram os pilares da cota 0, só ficaram aqui a representação das armaduras. Okay? Reparamos agora que, por exemplo, eu não queria as vigas da cota 0 visíveis. Okay? E ali aparecem Agora não quero as sapatas visíveis da cota 0. E, portanto, aos poucos e poucos eu ia colocando aqui a visualização das armaduras que vieram exportadas do Trical. Okay? Vamos fechar o DDS CAD Viewer. Vamos aqui ao Solibri Model Viewer, dos visualizadores mais conhecidos, e mostrar-vos também a possibilidade de visualização deste modelo dentro do Solibri Model Viewer. Vamos abrir aqui o modelo, vamos aqui ao ambiente de trabalho, BIM-D exportado desde o Trical, onde é que está? Aqui está ele, fazer a abertura desse fecheiro e vamos ter então aqui a informação no Solibri Model Viewer. Okay? Esta versão do Solibri não é a mais atual, de qualquer modo serve para visualizar o IFC. Okay. Cá está também aqui a representação da estrutura que veio desde o Trical. E se nós quiséssemos obter as características, vejam que viga 102, o número interno, a localização espacial, as quantidades, okay? Portanto, o pórtico a que pertence, informação que veio do Trical, ok? Identificação também da viga, portanto, várias informações. O DDS CAD Viewer, nesse caso, dá muito mais informações do que aqui, mas poderia ir então aqui selecionando elementos e, inclusive, se quisesse colocá-los transparente, como há pouco, e visualizar a sua renderização de armaduras aqui também dentro do DDS CAD Viewer. Okay? Neste caso dentro do Solibri Model Viewer, já estamos no Solibri. Para terminar, como eu referi o Archicad, vamos abrir dentro do Archicad o fecheiro que acabámos de realizar. Okay? O Archicad demora um bocadinho mais a abrir, não é só um visualizador, é mesmo um modelador tridimensional e, portanto, um programa muito mais complexo. E vamos abrir um projeto, ok? Vamos abrir um projeto, vou procurar um projeto, clicar aqui e vou então ao ambiente de trabalho, procurar um projeto IFC e vamos aqui ao BIM-D exportar desde o Trical e pedir para abrir para dentro daquilo que é o Archicad. Okay?
Poderíamos inclusive importar este IFC para dentro do outro que tinha a arquitetura toda e conjugar então a estrutura com a arquitetura. Okay? Isso demoraria mais tempo, não vou aqui colocar. Okay? Mas era possível também fazer essa importação. Okay? Essa importação e sobreposição do projeto de estabilidade com o modelo tridimensional de arquitetura. Okay? Ora, vamos aqui. Ainda está a realizar a importação. Aliás, vou abrir novamente porque não reparei, ele fez-me uma pergunta a determinada altura e eu não reparei qual era a questão que ele colocou. Ok. E vamos então pedir agora a importação novamente. E vamos então importar. O IFC aqui. Sinceramente, ele deveria de fazer aqui a importação. De qualquer modo, eu não sou um especialista em Archicad. Teria que fazer aqui a importação dos elementos. Não sei se todos, se alguns, mas eu vou colocar aqui a importação dos pilares. E ele agora já me perguntou onde os quer colocar e já me vai importar essa informação. Agora, eu não sei ali como é que se seleciona toda a informação. Okay? Normalmente junto já a um projeto que está aberto e vai para um layer próprio, mas vamos aqui aceitar então esta importação. Aqui está a importação dos pilares. Agora, a importação deveria ser de todos os elementos que ali apareceram, só que eu peço desculpa, não sou especialista em Archicad e, portanto, não sei como selecionar todos os elementos para importar. Nos exemplos que normalmente se fazem, temos já o projeto aberto e importa-se a estrutura toda para um layer. Neste caso, eu resolvi importar tudo separado e, portanto, importei agora os pilares, teria que ir importar as vigas, etc. Mas esse não é o processo, o procedimento é trazer tudo de uma só vez. De qualquer modo, está aqui a informação dos pilares importada e podemos ver aqui as definições da seleção do pilar, que veio desde o programa Trical, e podíamos ver, intervir sobre isto, porque passou a ser um elemento que faz parte aqui do nosso Archicad neste caso. Okay? Portanto, podia desproteger os vegetais, podia eliminar, podia mudar as distâncias, os tamanhos dos elementos, porque, vejam, podia eliminá-lo, porque era já um modelo do Archicad. Finalmente, para terminar então, vamos abrir no Tecla Beam Site também o nosso fecheiro. Okay? Vamos aqui ao ambiente de trabalho
Vamos aqui abrir o tecla BIM Site e mostrar mais uma vez a ligação do fecheiro IFC exportado desde o Tricalc, neste caso com o tecla BIM Site. Okay? Vamos então aqui abrir o projeto que está aqui, BIM-D exportado desde o Tricalc, pedir para abrir e vai fazer então a importação para aqui desse fecheiro. Vou pedir aqui para vê-lo. E aqui temos então o processo de importação a decorrer no tecla BIM Site. E vamos poder ver então aqui o nosso modelo tridimensional e aqui a estrutura hierárquica do mesmo. Okay? Fechar aqui o archicad entretanto, para não ocuparmos aqui memória e acelerar aqui mais os processos. Com isto nós estamos a exportar o modelo do Tricalc para alguns dos softwares mais conhecidos do mercado. Como eu disse, vamos aqui ao ambiente de trabalho, não sei se conseguem ver o meu ambiente de trabalho, mas estamos a exportar para a Graphisoft através do Archicad, para o BIM Vision, para o Solibri Model Viewer, para o DDS CAD Viewer e para o tecla BIM Site. Okay? Portanto, compatibilização, aquilo que nós chamamos OpenBIM com vários softwares, quando os formatos, os fecheiros IFC são bem gerados, como é o caso deste modelo no Tricalc. Ora bem, está a terminar então a importação. Como veem, os próprios visualizadores têm especificidades próprias, há uns que são mais rápidos, há outros que são menos rápidos, há uns que têm mais informação, outros que têm menos, há uns que têm mais detalhamento na renderização, outros que têm menos. Portanto, depois vocês podem descarregar e escolher aquele que achem que é o mais indicado para vocês trabalharem no dia a dia. Okay? Portanto, cá está, aqui no tecla BIM Site também o nosso modelo. Okay? Vou aqui pedir para rodar este modelo. Okay? Aqui está. Ele identifica os diferentes elementos com cores diferentes, o nível de renderização também é diferente. Aqui temos a estrutura hierárquica do nosso BIM, com toda a informação, inclusive 13.165 barras de aço na estrutura. Okay? E, portanto, se nós selecionarmos algum elemento, também o podemos esconder e, portanto, passar a ver a que lá dentro vem a sua armadura representada desde o Tricalc. Ora bem, penso que passei a ideia de que o IFC do Tricalc é bastante fiável e pode ser aberto em vários softwares e visualizarmos o seu conteúdo perfeitamente dentro de cada um dos softwares. Para não vos maçar também muito mais com as novidades do Tricalc e passarmos para as novidades do Midplan e do GES que são importantes, vou só aqui mostrar-vos 2 ou 3 exemplos que acho que são interessantes para aquilo que é a percepção do que é que o Tricalc exporta atualmente entre os elementos, as tipologias estruturais que permite. Ora bem, estou a abrir mais um IFC gerado pelo Tricalc no BIM Vision. É uma estrutura mista, uma estrutura que tem aço e que tem betão aqui representado. E que, como vocês podem ver, o nível de detalhe inclui já as placas de ancoragem. Okay? O nível de detalhe inclui já maciços de encabeçamento e estacas. Okay? Aquilo que eu vos disse que era possível exportar muito mais informação do que aquela que é importada dentro do programa Tricalc. É também possível exportar elementos de inércia variável, bem como as ligações. Reparem aqui a exportação também das ligações. Okay? Neste caso, ligações aparafusadas. Também aqui ao nível da cobertura tínhamos aqui na comieira as nossas ligações exportadas. E, portanto, toda esta informação, conjuntamente, evidentemente, com a representação das próprias armaduras, dos pilares, das vigas, das sapatas, está dentro daquilo que é a maquete digital. Mas aqui, por exemplo, pedir para visualizar vários elementos em simultâneo dentro do BIM Vision.
inclusive aqui algumas vigas aqui neste topo, pedir para que essas fiquem transparentes e cá temos a representação das armaduras também dentro da nossa maquete digital. Portanto, o principal objetivo era mostrar-vos que existe muita informação que pode ser exportada para a maquete digital dentro do programa Trical, com muitas tipologias diferentes. Cá estão os maciços de encabeçamento, as estacas, as placas de ancoragem, as ligações, etc. Também mostrar-vos, já agora, outro exemplo que tem a ver com um edifício com umas dimensões maiores, okay? E que também vão ver que pode ser facilmente aberto e visualizado dentro de um visualizador BIM como este que estamos a utilizar. Portanto, é um edifício já com umas dimensões muito maiores, um edifício que deveria ter duas juntas de dilatação, de ser dividido em 3 elementos, e aqui está ele representado com a sua informação vinda desde o Trical, e portanto, mais uma vez, cá dentro também a possibilidade de nós visualizarmos a armadura desse modelo. Okay? Mais um pilar aqui representado. Okay? Já agora, se eu quiser esconder a laje e ver as armaduras das vigas, também a possibilidade de ver essas armaduras das vigas. Portanto, toda a informação aqui disponibilizada num modelo que é bastante grande, mas que, como vê, funciona bastante bem nos visualizadores que aqui temos. Ora bem, não vos maço mais então com a parte das novidades do Trical. Vejam que nós neste momento temos a possibilidade de exportar o talhamento de todas as barras da estrutura. Podemos colocar uma maquete à escala 1:1 do projeto de estabilidade em termos de barras, sapatas e vigas de equilíbrio. E vamos ver agora então na outra área, na área do mid-plano, na área da orçamentação, como é que está, quais são as novidades, como é que está a ligação com o BIM para a Artec. Ora bem, o mid-plano, o Gesto mid-plano, é um software de medição gráfica de desenhos em DWG, portanto medição em 2D, mas também medição automática de projetos em IFC BIM. E é esta parte que nos interessa, é nesta parte que eu me vou centrar no dia do BIM, no dia de hoje. Ora bem, como é que funciona então a orçamentação e depois o planeamento, os autos de medição, controle de custos de obra, vinculados a um modelo IFC, a um modelo BIM dentro do gesto mid-plano e do gesto de orçamentos e depois do gesto de controle de obra. Ora bem, funciona muito facilmente. Nós temos um modelo BIM, okay, que é modelado em softwares como o Archicad, como o Revit, como vocês já sabem, que está armazenado no formato IFC, que é um formato aberto, que todos os softwares entendem e podem importar, com maior ou menor informação, com menor ou maior cuidado, mas todos eles importam esta informação, por isso OpenBIM, formato aberto, e esse fecheiro IFC possui lá dentro várias classes IFCs, como nós já vimos, o IFC Column, o IFC BIM, e tem a particularidade de cada objeto do IFC ter um guide, um número de identificação desse elemento que é único. E, portanto, o mid-plano o que vai fazer é ler toda a informação, todos os guides que fazem parte do fecheiro IFC e trazer toda a sua informação associada para o mid-plano. Depois, dentro do mid-plano, portanto, ele está a fazer aquilo que nós chamamos um quantity take-off, ou seja, vai ver as quantidades que existem de cada um dos elementos e retirar essa informação para dentro do mid-plano, como eu referi. Depois, tem uma entidade, que é a entidade que faz a conversão daquilo que é o quantity take-off em orçamento. E essa entidade chama-se classes mid-plano. Tal e qual como existem as classes do IFC, existem as classes mid-plano. O que é que são as classes mid-plano? Nós já vamos ver uns slides com essa informação mais detalhada, mas as classes mid-plano são, basicamente, de uma forma resumida, a indicação do que é que deve acontecer a cada código do IFC, a cada elemento do IFC, a cada objeto do IFC. Por exemplo, se aparecer um IFC column de betão,
deve-se desencadear um artigo na parte de estrutura que discrimine o botão, mas deve também aparecer um determinado artigo na parte de proteção ao fogo que vai indicar quais as proteções ao fogo são para colocar nesse pilar e por aí fora. Ou seja, a classe MidPlan relaciona cada objeto medido com artigos do orçamento e com os seus preços compostos e preços simples respectivos. Ok? Portanto, o MidPlan faz a transformação daquilo que é informação quase geométrica e informação sobre os elementos em fichas de preços compostos e fichas de preços associadas que criam os artigos do orçamento. Okay? Nós já vamos ver isto com mais detalhe. Ora bem, dentro do gesto orçamentos, nós depois temos lá o artigo do orçamento, temos preços simples, preços compostos, as medições que vêm então daqui e podemos também fazer o planeamento, os tempos, os autos de medição, o diagrama de Gantt e podemos inclusive passar depois no gesto CON para a fase de controle de obra. Hoje não vamos analisar a parte de controle de obra, vamos ficar na parte dos orçamentos, do gesto orçamentos, mas existe também essa possibilidade. Ora bem, vamos então esmiuçar um pouco mais o que aqui foi dito. O modelo BIM passa pelo MidPlan, fazendo um Quantity Takeoff, e as classes do MidPlan criam os links necessários para um orçamento detalhado. Okay? Para criar o artigo tal, com o preço composto tal, do pilar de botão armado, em que tem que levar botão, tem que levar aço, tem que levar cofragem, tem que levar aquilo que for necessário. Okay? Ora bem, como é que se criam essas classes dentro do MidPlan? Reparem que nós temos aqui um objeto que poderá ser modelado no programa de BIM, no Archicad ou no Revit, como um elemento único, uma parede única, ou pode ser modelada por o core da parede, depois o revestimento da parede, depois aqui as pedras da moldura da janela, depois a própria janela, portanto, pode ser modelada também por elementos vários. Ora, o que se faz então é que o Tricalc vai ler o IFC e vai obter para o muro que tem o código MC1 a sua altura, a sua espessura, o seu comprimento, a sua área líquida, o seu volume e qualquer outra informação que fosse necessária desse elemento. Para a classe MV3, que é a janela, ele vai tirar a largura e a altura, porque é só essa informação que ele necessita. Okay? E depois, então, a partir dessa informação, ele vai desencadear as unidades de obra alvenaria de tijolo face à vista, painel de isolamento térmico, parede interior de tijolo duplo e pedra natural de remate. Okay? E, portanto, ele vai criar vários artigos dentro daquilo que é o orçamento detalhado. Também relativamente à janela, metros quadrados de janela, duas portas, o vidro duplo e o verte-águas, pedra artificial que ali seja colocado. Portanto, estão a ver que o trabalho do MidPlan é transformar estes objetos em informação detalhada ao nível do orçamento, que vai depois para o gesto, ou para um fecheiro XLS, ou para um formato standard qualquer. Ora bem, nós falámos no início, colocámos aqui a questão do nível de detalhe. Aqui vocês estão a vincular esta informação a um objeto que tem o código MC1 do nosso modelo IFC, do nosso modelo de arquitetura. E estamos a vincular a janela a este objeto que aqui está. Mas se isto fosse tudo um objeto, vamos supor do princípio, eu poderia vincular toda esta informação a esse objeto, em vez de se ter aqui discriminado em duas situações diferentes, a parede e a janela. Ok? Portanto, o nível de detalhe pode ser maior ou menor, que não impede que o orçamento seja feito e seja feito de forma detalhada. Por exemplo, já vamos ver esta imagem, já volto atrás para ver esta imagem. Interessa-me agora aqui, por exemplo, um nível de detalhe dos mais básicos que existe. Fazermos o nosso modelo MidPlan, o nosso modelo de arquitetura, só com as áreas, as zonas. A zona da casa de banho, a zona da cozinha, a zona do corredor, a zona da sala. Portanto, nada está detalhado, só as zonas. Então, o MidPlan pode ir a cada uma dessas zonas, medir a área, o volume, o perímetro, a altura, o número de unidades, quantas casas de banho é que existem, por exemplo, okay? E ter uma classe, neste caso a classe HV3, que em função de uma área
vai indicar quantos metros quadrados de pavimento de mármore é que são precisos, quantos remates de estuque em gesso é que são precisos, se é precisa pintura lisa no teto, o revestimento de mármore, os pontos de luz, os interruptores, ok? A canalização, a banheira, o lavatório, a sanita e o bidé. Ou seja, vamos voltar atrás, peço desculpa. Ou seja, com um nível de detalhe mínimo no meu BIM, eu já posso começar a obter um orçamento detalhado desde que eu diga que para uma zona, por exemplo, como a casa de banho, é para desencadear a casa de banho, minha casa de banho do tipo HB3 tem isto. E, portanto, em função desta área, saem estas medidas que aqui estão. Okay? Portanto, por maior ou menor que seja o nível de detalhe do BIM, nós podemos desde logo fazer o orçamento. De qualquer modo, voltar aqui atrás ao slide anterior, que é importante. Reparem que o Midplan tem então ali as classes que a gente já lá vai ver, mas abri aqui um projeto, o tal Sample, nós já vamos vê-lo ali no BIM Vision, e reparem que apareceu aqui a descrição de tudo o que faz parte daquele fecheiro IFC, tudo o que faz parte deste modelo que aqui está tridimensional. E reparem que eu escolhi ali uma banheira. Na casa de banho escolhi ali uma banheira. E reparem que apareceu ali assinalado a azul a banheira. Portanto, eu sei exatamente que esta medição diz respeito àquele elemento. Portanto, cada medição que o Midplan faz, eu sei exatamente a que é que corresponde cada uma dessas linhas de medição dentro do meu modelo tridimensional. E posso assim rapidamente conferir todas estas informações. Okay? Vamos ao outro slide que aqui tínhamos. A mesma situação, só que enquanto ali atrás nós tínhamos falado de objetos, eu fui buscar um objeto, a banheira, porque tínhamos falado aqui da vinculação de elementos do modelo BIM ao orçamento detalhado. Aqui eu estou a falar de zonas vinculadas ao orçamento detalhado. Então eu venho aqui, escolho a zona do quarto, bedroom, uma zona com uma classe HD1, e ele assinala-me ali essa zona. Okay? Portanto, sei sempre, dentro daquilo que é as quantidades que são todas retiradas do BIM, do modelo BIM, a que é que corresponde cada linha de medição nesse respectivo modelo, e mais, sei que a partir daqui vou para o orçamento. Ora, o que o gesto vai permitir a partir desta semana, o gesto de orçamentos, é que se faça também esta visualização, mas com o orçamento aqui. Ou seja, em vez de estar as medições, não, vão estar aqui o meu orçamento, eu vou selecionar um artigo do orçamento, peço desculpa, vou selecionar aqui um artigo do orçamento e vão-me aparecer indicados aqui os elementos que fazem parte desse artigo que eu selecionei. Okay? E mais, o gesto vai permitir o trajeto contrário também, é eu selecionar nesta janela um elemento e aparecer aqui assinalados os artigos do orçamento que estão vinculados a esse elemento. Portanto, controle total sobre o orçamento e a ligação com o modelo BIM. Okay? Ora bem, isto é a teoria. Vamos ver então o Midplan a funcionar. Ora bem, como prometido é devido, vamos aqui fechar este que utilizamos para o tricalc, nós já não precisamos dele. Vamos aqui fechar o tricalc, também já não precisamos dele, para guardar aqui, ter aqui espaço em memória. E vamos aqui apresentar-vos então o fecheiro com o qual temos estado a trabalhar, com o qual vamos trabalhar agora, que é o Sample IFC. Okay? Cá está a tal chaminé que há bocado apareceu assinalada e portanto está aqui o modelo todo representado. Vou fazer aqui um corte, corte segundo Z. Um corte segundo Z para vos mostrar, se conseguir, vamos ver, lá está a tal banheira que eu há bocado mencionei. Okay? Aqui está ela que apareceu há bocado ali representada. Portanto, a possibilidade de termos aqui então a visualização do nosso modelo IFC. Vamos aqui colocar então agora o Midplan. Estava à procura do Midplan, ele não está aberto, vou abri-lo agora. Ora bem, vamos aqui então clicar duas vezes e abrir o Midplan. Ora bem, cá está a parte de medição 2D, não é isso que me interessa, vou para a medição IFC. Ora bem, vamos então abrir o fecheiro IFC, neste caso eu vou abrir já o fecheiro Sample 1, okay? E vou pedir para o abrir aqui dentro do programa Trical, do programa Midplan, peço desculpa, gesto Midplan. E então vejam que eu tenho aqui as tais janelas que estávamos a ver há pouco.
Aqui estão as medições. Reparem que se eu continuar a abrir a janela, tem as unidades, as longitudes, os volumes, as áreas, enfim, tem a informação toda que vem, que eu pedi para vir para cada uma destas classes aqui para um Plan. A resolução, por causa da gravação do vídeo, não é a melhor, portanto não posso ter aqui muitas colunas visíveis, mas havia a possibilidade de ter aqui toda a informação detalhada. Também aqui a organização por níveis, por pisos da informação que eu quero. Okay? Aqui, então, o meu modelo 3D, e esse modelo 3D pode ser personalizado aqui com estes ícones. Eu posso chegar aqui e dizer a cor, que quero mudar a cor de representação aqui disto, que quero desenhar as arestas, que quero ter um fator de transparência de 0.6, por exemplo. Okay? E, portanto, ter aqui 0, vamos aqui, 6, okay? Ter aqui, então, a representação do meu modelo BIM aqui nesta janela de visualização. E tal e qual como eu fiz há pouco, eu posso escolher aqui, por exemplo, o bedroom, clicar ali e reparem que aparece ali a pescar o tal bedroom. Mas se eu escolher a casa de banho e clicar ali, okay, vamos aqui pedir para visualizar a casa de banho, aparece a zona da casa de banho ali assinalada. Okay? Se eu quiser o hall de entrada, reparem que ele mudou já para o hall de entrada. Okay? Se eu quiser a zona de arrumações, okay, ali está. Portanto, há correspondência entre qualquer linha de medição do meu orçamento. Por exemplo, eu poderia querer aqui visualizar qualquer outra informação. Vou abrir aqui os textos de descrição, se não sei o que é que aqui estamos a falar. Portanto, selecionar qualquer um deles e pô-lo a pescar aqui na zona, no meu IFC. Ou seja, qualquer elemento dos que aqui estão, eu poderia colocar ali. Okay? São paredes, ali são zonas, aqui são janelas, portanto podia também pedir para ver aqui uma determinada janela e colocá-la a pescar. Okay? Ali está ela em baixo. Okay? Podia ser a janela toda num objeto só, neste caso se for um vidro a vidro, colocando aqui, portanto a medição vai sair de vidro a vidro. Okay? A própria mesa do café, se eu quiser, eu posso colocá-la aqui visível. Okay? Portanto, há correspondência entre todos os elementos. Agora, reparem que eu a mesa do café não lhe atribuí nenhuma classe, portanto não vai gerar nada no meu orçamento detalhado. Okay? Só para visualização, não vou lá meter a mesa do café na construção, portanto não lhe atribuí nenhuma classe, portanto não vai gerar qualquer artigo. Okay? Aqui sim o quarto já vai a classe HD1 atribuída, portanto já existe essa possibilidade de gerar o orçamento. Já agora, referir que eu podia desde já exportar para o GEST esta medição e ter lá o meu orçamento detalhado. Mas eu ainda não o vou fazer porque quero-vos mostrar ainda outras potencialidades que o GEST Midplan tem ao nível do BIM. Ora, existe também a possibilidade de comparar fecheiros, alterações de projeto, etc., que existam, saber o que é que mudou na nova versão do projeto, etc. Portanto, vocês podem sempre chegar aqui, eu abri o sample 1, mas posso chegar aqui e pedir para abrir o sample 2, ok? Aqui está o 1 a azul ainda, vou aqui meter as arestas, para se perceber melhor. Aqui tenho o 1, ali tenho o 2, aliás, e poderia agora querer fazer a comparação de ambos os projetos. E, portanto, eu posso assinalar aqui nas medições a cor de rosa os que estão unicamente em sample 1, a verde os que estão somente no fecheiro 2, os que são iguais com esta sinalética, os que só pertencem, que estão em 1, mas estão diferentes em 2, também assinalados e por aí fora. E, portanto, eu vou primeiro deixá-los todos ativos. E, portanto, reparem que aparecem uns a azul, outros a cor de rosa, outros a verde, de acordo com a especificação que eu indiquei ali. Mas se eu quisesse ver, por exemplo, só os que ficaram iguais de um projeto para o outro, faço isto e tenho aqui automaticamente só listados os elementos que ficaram iguais de um para o outro. E vocês perguntam-me, então eu não posso ver isso em 3D? Pode. Basta chegar aqui e selecionar exatamente todos estes elementos, que são os que ficaram iguais, e eles aparecem ali representados. Okay? Portanto, se calhar não era todos de uma vez, piso a piso,
mas temos a possibilidade de fazer seleções múltiplas e ver ali as diferenças, ok? Vamos aqui a outro filtro de visualização. Vamos indicar que eu só quero ver estes que aqui estão. Ok? Vamos tirar os iguais em ambos os fecheiros e aceitar. Portanto, já são muito menos elementos e, portanto, se eu agora os selecionasse aqui todos, eles aparecem aqui representados. Portanto, aqueles que foram modificados. Okay? Portanto, também a possibilidade de comparar, ver onde é que estão as diferenças entre a versão anterior e a versão posterior do projeto. Okay? Também havia a possibilidade de utilizar filtros de seleção, ver só as áreas, ver só as vigas, ver só os pilares. Portanto, também podiam aqui aplicar vários filtros de seleção aos elementos estruturais. E, portanto, imaginemos que eu só queria visualizar a informação de um determinado grupo, um determinado filtro, podia ativar essa visualização. Agora já não preciso do sample 2, vou fechá-lo, vou deixar ficar aqui só então a visualização do fecheiro original. E antes de exportar para o gesto orçamentos esta informação, vamos aqui ver então o que é que são efetivamente as classes do MIDPlan. Ora, as classes do MIDPlan são classes que eu crio que têm a seguinte característica. Por exemplo, eu criei aqui 3 tipos de classes de janela. Okay? Janela deslizante, alumínio com vidro duplo e pedra artificial. E então, esta classe MV1, sempre que eu coloco no meu fecheiro IFC, no campo de identificação, o código MV1, ou então que chegue aqui ao MIDPlan e atribuo-lhe o código MV1, também o posso fazer no MIDPlan, ou preciso fazer no programa de BIM, significa que vai aparecer o artigo 14.1, janela deslizante de alumínio, que vai buscar a informação das unidades e vai-lhe aplicar aquele preço composto, que ali está no fim, okay? O EFVA.0001, que vai-se gerar o artigo 16.1, que é o vidro duplo, em que ele vai buscar a largura e a altura e vai aplicar-lhe aquele preço composto, e vai criar o artigo 12.2, pedra artificial, em que ele vai buscar só a largura, okay? E vai-lhe aplicar este preço, que aqui está, preço simples, para o orçamento. E, portanto, eu posso ir assim criando estas classes no MIDPlan para qualquer objeto ou então para zonas, como nós vimos há pouco. Por exemplo, vamos aqui buscar uma zona que seja um bocadinho mais óbvia. Okay? Vamos aqui as casas de banho. Casa de banho HB1. Então, uma casa de banho com lavatório, sanita, banheiro e bidé, granito, azulejos em paredes, gesso, pintura lisa em teto, etc. 2 pontos de luz, um interruptor e uma base de encastrar. Okay? E então tenho aqui os artigos que vão ser gerados no meu orçamento, com o seu texto de descrição, com a informação que está a ser retirada. Reparem, por exemplo, que há aqui inclusive um ponto de luz com interruptor simples está a multiplicar por 2. Okay? Portanto, posso inclusive ter aqui programação de fatores multiplicativos. Okay? E portanto continuaria por aqui fora a ter as sanitas, o bidé, a banheira, o lavatório, portanto a canalização completa e depois os respectivos preços da base de dados que iriam fazer então o meu orçamento detalhado. E, portanto eu posso ir construindo essas classes aqui e aplicá-las depois no BIM, ou se no BIM já tiver aplicado lá este código, ele lê automaticamente. Okay? Reparem aqui, eu disse há pouco que a lareira, a questão da lareira, vamos ver se eu encontro aqui, acho que deve ser no piso 0, vamos aqui. Temos aqui uma escada, uma coisa qualquer que sirva. Se não tiver classe atribuída, eu posso automaticamente definir classes aqui se quiser. Okay? Portanto, desbloquear esta informação e atribuir
as classes diretamente no programa MidPlan sem necessitar de o fazer no BIM. Chegava aqui e colocava aqui uma classe relacionada com a escada. Escada é essa que poderia sempre confirmar onde é que ela estava. Okay? Portanto, no meu modelo IFC. Ativar ali os filtros para dimensionamento. Ora bem, depois de fazer então este trabalho de retirada de quantidades e de associação, que era automática, porque em princípio já tínhamos em base de dados todas estas classes, no modelo BIM já vinham identificadas as classes, portanto ele criava logo este link automaticamente, só tinha que fazer a exportação para o fecheiro G12. Okay? Então, agora reparem que eu posso exportar, utilizando uma base de dados, que neste caso é a base da empresa. Eu vou exportar para um ambiente de trabalho, para depois encontrarmos mais facilmente o nosso fecheiro. Vamos aqui chamar BIMday. Okay? Vou pedir para guardar. E agora eu posso medir tudo, medir só o ramo selecionado, utilizar os filtros ativos que ali estão. Se já existirem estes artigos naquele fecheiro, se aquele fecheiro já existisse, aquele orçamento já existia, se era para adicionar as linhas ou para substituir as linhas de medição. Okay? Podia ser mais uma medição adicional ou podia ser uma medição substitutiva da que já tinha sido realizada. E também podia ter uma medição já realizada e querer exportar isto para uma segunda medição. Okay? Nós temos até 4 hipóteses de medição armazenadas por cada linha do orçamento e, portanto, eu poderia utilizar a medição A para a primeira medição que fiz, a medição B para a segunda medição que foi realizada e por aí fora. Okay? E, portanto, poderia optar por exportar, então, esta informação. Ele diz-me que alguns elementos não têm classe atribuída. Tudo bem, não têm, não vão ser exportados para o orçamento, é assim mesmo que eu quero. A mesa do chá, lembram-se, e por aí fora. E vou dizer que sim, ele então vai-me gerar o tal fecheiro G12 que será possível de abrir no gesto e de visualizarmos lá esse orçamento. De qualquer modo, até dentro do próprio MidPlan eu posso já ver o que é que ele exportou. Cá está, ok? Não posso mexer, é só um visualizador do orçamento, mas cá está tudo aquilo que resultou, o orçamento detalhado que resultou daquilo que nós temos aqui do nosso fecheiro sample. Okay? Mas vamos abrir isto mesmo no gesto. Okay? Vamos aqui colocar o MidPlan minimizado e vamos aqui buscar o gesto. Okay? Já agora, para termos uma certa sequência, gesto orçamentos, em apenas 3 passos o seu orçamento BIM. Fazemos o modelo BIM, incluindo lá os códigos que temos no MidPlan. O MidPlan faz o Quantity Takeoff e vincula logo todos os artigos e todos os preços simples e compostos para fazer o orçamento. E o gesto gera todo o orçamento detalhado a partir do modelo BIM. Okay? São os 3 passos que nós temos que fazer. Criar um modelo BIM e colocar o código da classe MidPlan respectiva. Ou então não, e colocarei aqui. Abro o MidPlan, peço o fecheiro IFC, ele lê as quantidades todas, procura os artigos e cria os artigos necessários, coloca lá as respectivas medições e envia essa informação para ser gerida toda, o orçamento para ser gerido no gesto. E é, portanto, aqui que entra o gesto. Nós vamos aqui pedir ao gesto para abrir o fecheiro que está no ambiente de trabalho, que acabou de ser criado, sample1 BIMday. Okay. Como eu tinha aberto o MidPlan em modo exclusivo, o fecheiro em modo exclusivo, ele não me deixa abrir. Okay? Tudo bem, eu tinha aberto aqui em modo exclusivo, devia ter aberto em modo partilhado, ou então saio do fecheiro e, portanto, ele agora já não está aberto em modo exclusivo e eu posso abri-lo aqui dentro do gesto. Okay. Agora já me deixou abri-lo e aqui tenho o meu orçamento simplificado. Reparem que as classes do MidPlan criam artigos, mas não há o artigo o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, não existe porque não existia nada relacionado com isso. Mas isso não é problema, porque eu quando fizer a impressão do meu orçamento, por exemplo, a medição detalhada do orçamento, eu faço uma vista preliminar aqui desse orçamento e reparem que ele renumera automaticamente todas estas informações.
Okay? E cá estão os parciais todos das medições. As vigas de aço aqui, okay? Representadas com a sua informação. As fachadas e divisórias. Okay? E todas estas listagens que aqui nós estamos a ver, têm logotipo, podiam ter muito mais informação, são personalizáveis com o botão direito do rato. E também temos relatórios, editores visuais dos relatórios, que nos poderiam fazer um relatório em vez de fazer só uma listagem como esta que aqui está. De qualquer modo, também tenho aqui informação que posso associar ou não ao meu orçamento. Por exemplo, se eu não quiser que apareçam lá os códigos BIM dos elementos que têm estado a aparecer ali, aqui no texto de descrição, okay? Poderia retirá-los daqui. Se eu optasse por uma visualização do género relatório, é uma visualização em que eu posso, vamos aqui aos orçamentos, ter várias formas de representação do orçamento. Okay? Vamos aqui escolher esta, por exemplo. Do orçamento detalhado, que me permitiria ter também a informação toda que veio do BIM aqui pronta a imprimir. Okay? Esta não tem os parciais, tem só os totais da medição. Okay? Vamos fechar. Mas além de poder imprimir, eu posso gerir o meu orçamento, nomeadamente, se isto forem preços secos, eu posso aplicar aqui os fatores de lucro, posso colocar custos indiretos, posso ajustar o orçamento a um determinado valor mexendo nos valores dos preços simples ou mexendo nos valores dos artigos. Okay? Posso fazer o diagrama de Gantt associado a esta situação que aqui está. Okay? Posso fazer os autos de medição e ter os autos de medição associados também ao modelo 3D. Posso ter o Gantt também associado ao modelo 3D. Okay? E, portanto, aquilo que eu hoje não vos posso mostrar, mas, por exemplo, na sessão daqui a 2 dias de Espanha já vai ser possível, é a integração do visualizador tridimensional, tal e qual como está no meio plano aqui dentro do gesto. Portanto, esta informação vai ser complementada com mais o visualizador tridimensional e para qualquer artigo que eu seleciono vai ser possível ver os elementos que fazem parte desse artigo. Okay? E vice-versa, se eu selecionar no modelo tridimensional vai aparecer aqui assinalados os elementos que estão associados a esse elemento tridimensional. Já agora referir que como estamos a trabalhar com preços compostos e descompostos, se eu quiser saber os recursos necessários para fazer a obra, eu posso chegar aqui e ter uma lista de recursos a partir do modelo BIM também e começar a preparar compras e gastos de materiais, etc. Vamos aqui fazer um zoom. Cá está a grua, o aluguer, a montagem de grua, o contrato de manutenção, a agulha elétrica, os operários, porque tudo isto fazia parte da composição dos preços que foram associados a cada um dos artigos, artigos esses que foram ativados pelo modelo BIM através do objeto que estava colocado nesse modelo BIM. Okay? E, portanto, vinculação, ligação total entre o orçamento detalhado e aquilo que é o modelo BIM e a possibilidade de controlar tudo isso em tempo real através do nosso visualizador tridimensional. Okay? Cá está aqui essa representação. O artigo, a demolição de paredes e a indicação de uma das portas a demolir ali naquela zona. E depois do gesto nós temos a parte de controle de custos de obra. Não faz parte do BIM Day de hoje, como vemos, isto passa a correr. Okay? Nós temos muita informação para transmitir, para ensinar e de repente são quase 4 horas, portanto estamos já com cerca de 20 minutos para além daquilo que era o horário previsto. De qualquer modo, penso que foi útil por aquilo que vos pude demonstrar de uma forma efetiva, prática, trabalhando aqui com o computador à frente, totalmente livre, correndo o risco das coisas correrem mal. Reparem que num programa que eu não domino tão bem como é o Archicad, eu quis importar tudo de uma só vez e só consegui importar os pilares e depois as vigas e por aí fora. Não consegui pedir a importação toda, mas viram que é possível fazer a importação e que a informação está lá toda. Mas, portanto, tudo a trabalhar sem rede e também para vos mostrar todo o workflow de funcionamento do programa.
Daqui a 2 dias, se não me engano, dia 3 de dezembro, vai haver uma sessão realizada em espanhol. Se quiserem assistir, vão ter a vantagem de poder ver o gesto de orçamento já com o visualizador tridimensional, algo que eu hoje não me atrevi a fazer, porque estive a fazer testes com uma versão beta, mas não quis estar a trabalhar com uma versão beta na apresentação. Portanto, quem quiser se inscrever, vai ao nosso site, à parte espanhola do nosso site, inscreve-se na sessão do dia 3 de dezembro e pode ver já o gesto, também orçamentos, a funcionar com o visualizador. Nós hoje vimos o gesto muito plano, mas podem ver já o gesto orçamentos. De referir então que os autos de medição, as fases da obra, os diagramas de Gantt vão também estar todos vinculados com esse visualizador tridimensional e com os elementos IFC do nosso modelo BIM e, portanto, vão poder constatar também isso nessa apresentação. Tanto como eu disse, penso que foi útil o tempo que dedicaram. Puderam ver o estado da Artec no relacionamento com o BIM. Puderam também verificar que nós estamos constantemente, quase todos os meses, a lançar algo novo no BIM. Portanto, o nível de desenvolvimento que nós temos dado a esta ligação com o BIM tem sido bastante alto. E espero que tenha sido útil como conhecimento prático e teórico sobre aquilo que é o BIM e as ligações que a Artec já tem de software para essa situação. Faltam-me as perguntas e respostas, portanto eu vou abrir aqui a zona de chat para fazer então os esclarecimentos às perguntas que vamos aqui fazer. Ora bem, a Trical conseguirá calcular furos em vigas e em pilares em um futuro próximo? Ora bem, eu penso que se estará a referir à possibilidade de modelar no Tricalc em vigas de betão furos, porque em estruturas de aço já é possível ter aligeiramento da alma com aberturas circulares, hexagonais e octogonais, se não me engano. Portanto, em estruturas de aço, sim, já é possível fazer essas vigas, essas aberturas nas vigas e nos pilares. Se for aberturas em betão armado, aí nós não temos previsto essa situação no programa e não lhe posso neste momento indicar, porque não é uma situação não é uma situação muito solicitada. Muito proveitoso, obrigado. Os custos do programa, eu vou remeter isso para vocês contactarem o nosso departamento comercial, ok? Também irão ser contactados para saber se gostaram do workshop e também aí poderão solicitar essas informações de preços, portanto, porque poderá haver configurações de Tricalc, configurações com Tricalc, gesto e mid-plano, só gesto e mid-plano, portanto, depende daquilo que sejam as ligações que vocês já permitem. Para quando lajes, vigas e pilares mistos, aço e betão no Tricalc, ok? Estamos a desviar-nos um bocadinho da ligação BIM, mas é assim, essa é uma das situações que nós temos previstas a nível de desenvolvimento, para quando eu também não lhe posso estimar, sei que está como uma das prioridades para a modelação no Tricalc. Nas lajes nós já temos algumas situações que permitem trabalhar, por exemplo, as lajes de cofragem perfilada com betão e com aço. Agora nas vigas e nos pilares, efetivamente, não há essa possibilidade. Será possível calcular ligações metálicas no Tricalc? Sim, o Tricalc tem essa possibilidade. Através do T-Connect nós temos as ligações parafusadas, aquelas que nós vimos, também as placas de ancoragem, como já vimos. A integração com outras especificidades com o AVAC, mesmo feitas com outros programas. Ora bem, é assim, nós podemos trazer para aqui qualquer formato IFC. Portanto, como eu trouxe o fecheiro de arquitetura, posso trazer para aqui a informação. Agora, na importação, ele vai filtrar só pelo aquilo que é os elementos que eu referi, o IFC BIM, o IFC Column, o IFC Wall, e portanto, nesse caso, não irá importar os elementos da AVAC aqui para o Tricalc. Normalmente, onde se faz a compatibilização de projeto é nos modeladores BIM, portanto, no Archicad, no Revit, etc. E aí sim, vocês podem confrontar o AVAC com a parte de estrutura e com a parte de arquitetura sem qualquer problema, uma vez que vocês já viram que segue daqui a informação do Tricalc. Para quando a apresentação GestCom BIM? Não sei, nós agora se calhar iremos esperar pelo final de janeiro, princípio de fevereiro, para fazer a apresentação já do gesto com o visualizador, com os autos de medição, com toda essa informação
feita em tempo real, para vocês poderem acompanhar também e fazer a passagem então para o controle de obra, para o controle de custos da obra, com o lançamento dos materiais, os desvios, etc. Como podem ver, aproveitando esta questão que foi colocada, o facto de nós passarmos a ter a ligação do gesto mid-plano e do gesto orçamentos com o modelo tridimensional, ligação bidirecional, de identificar o que é cada uma das coisas, permite-nos abrir aqui um leque de possibilidades enorme para o futuro. Eu posso, inclusive, começar a lançar materiais para a obra e ver exatamente no 3D para onde é que eu estou a lançar os materiais. Ok? Portanto, em vez de lançar o cimento para a obra que leva não sei quantas toneladas de cimento, não, olha, não vamos fazer isso na realidade, mas é para vos dar uma ideia das potencialidades. Eu posso dizer que este fornecimento de cimento é para as fundações e, portanto, vincula este lançamento ao modelo 3D à parte das fundações. Okay? Portanto, esta vinculação que nós passamos a ter de comparar o IFC com elementos do gesto mid-plano e do gesto orçamentos e do gesto controle de custos, vai exatamente abrir todo esse leque de potencialidades para a parte de controle de obra no futuro. Portanto, penso que quando for a apresentação de janeiro também já teremos essa possibilidade de vos apresentar essa situação. Ok? Muitos agradecimentos, muito proveitoso, ok, obrigadíssimo a todos, é sinal de que foi útil, tivemos aqui um momento que foi educativo e proveitoso para todos, fizemos por isso, tentámos colocar-vos aqui tudo a descoberto, passo a passo, exemplos reais, okay? Feito na altura, sem rede, para vos mostrar a segurança que já existe nestes processos, nestes procedimentos. Quem estiver interessado em ver já o funcionamento dos gestos orçamentos com o visualizador do BIM integrado, inscreva-se para a sessão em espanhol, a sessão da próxima quinta-feira, e poderão ver já esse funcionamento. Okay? Da minha parte, então, agradecer a todos, um até breve, não me vou despedir, um até breve, e aproveitando a época também natalícia em que estamos a entrar, desejar a todos umas boas festas, um bom Natal e até breve. Um abraço.